Atos 13:36, a palavra de nosso Deus diz assim, do nosso Senhor, na NVI, a gente tem lido esse texto. A igreja pode ler comigo, que vocês já estão especialistas nesse texto já. Vamos lá, toda a igreja? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Até aqui para nós está bom, porque a gente tem entendido que Davi não partiu sem cumprir o propósito de Deus. Eu sei que se você é daqui, da igreja, membro nosso, você já ouviu esse texto aqui dezenas de vezes já, porque já faz um tempo que a gente vem estudando esse texto, orando esse texto, porque nós não queremos partir, nós não queremos faltar. Eu entendo que nós não podemos faltar sem ter cumprido o propósito de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você crê que Deus tem um propósito para você nessa terra? Eu creio nisso, tem para mim, tem para você também. E nós precisamos encontrar esse propósito, nós precisamos, uma vez encontrado esse propósito, decidir viver esse propósito e marcar o nosso tempo, marcar a nossa geração. De lá para cá a gente vem estudando homens que marcaram a geração deles. E agora nós queremos fazer a diferença, agora é a nossa vez, é o nosso tempo de marcar a nossa geração. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Elias. Daqui a pouco eu te dou o tema, mas eu gostaria de fazer duas observações sobre Elias, lendo um texto em Tiago, no Novo Testamento. A história de Elias está no Antigo Testamento, mas eu quero começar com um texto que fala de Elias no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 17. E aí eu quero fazer duas observações antes de pregar, antes de ministrar essa palavra. E eu gostaria que, como pastor, eu te peço, você recebesse essas duas dicas para você entender a mensagem de hoje, para você comprar, abraçar a mensagem. Diz assim, Tiago 5:17. Vamos lá? Como é que está escrito? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Essa é uma frase que no seu lugar eu destacaria, porque eu fiz isso na minha Bíblia. Essa é uma frase que fala muito comigo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era um homem de oração. Então, mais do que simplesmente de oração, Elias era um homem que orava, e Deus ouvia, Deus respondia, Deus atendia, algumas vezes de forma tremenda, miraculosa, milagrosa, de uma maneira de assombrar. Inclusive nós vamos ver isso, de maneira de assustar, a maneira como esse homem orava, e a maneira como Deus respondia. A grandeza do que Deus fazia no ministério de Elias é algo assustador. Mas o texto começa dizendo que Elias era como nós, mesmo sendo um homem de orações respondidas, de obras da parte de Deus maravilhosas, Elias era como nós. Então, eu tenho 2 dicas para te dar, para você ouvir a mensagem de hoje. Primeira dica está nessa frase, que eu gostaria que você gravasse. Elias, ele não era um super-herói. Elias não era de um material diferente. Elias não era um ser estranho, esquisito, anormal. Elias não era um cidadão distante da nossa realidade. Eu penso que é importante a gente entender isso, porque senão você escuta a mensagem e diz, mas era Elias, como eu. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, era assim, quando se falava de Moisés, Elias, Eliseu, aí você fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, a ideia que dá é que é uma turma tão distante da gente, é uma turma tão longe da nossa realidade. Aí vem a Bíblia e diz, Elias era como nós. Então nós vamos combinar uma primeira coisa aqui hoje, nessa manhã.
nós vamos gravar uma frase. E volte e meia, no meio da mensagem de hoje, eu vou dizer assim: igreja, qual é a frase mesmo? Aí a frase que você vai soltar é assim: Elias era como eu. Não vamos nem falar nós, porque parece que é todo mundo menos a gente. Você vai falar: Elias era como eu. Qual é a frase mesmo? Elias era como eu. Que bonito. Vamos tentar só mais uma vez, para ficar bonito, assim, forte, entrar no coração. Qual é a frase mesmo, gente? Elias era como eu. Isso é importante, porque senão você vai ouvir a mensagem e você vai pensar em uma lenda, em uma história bíblica distante da sua realidade. E isso não é verdade, porque nós podemos aprender muito com a vida de Elias. Por que a gente pode aprender muito com a vida de Elias? Qual é a frase? Porque Elias era... Está diminuindo, irmãos. E que é isso? Nós acabamos de decorar a frase. Qual é a frase, igreja? Elias era como eu. E por que a gente pode aprender com Elias? Porque Elias era como eu. Você tem defeito? Vocês ficaram com medo de falar, né? Um montão. Você tem fraqueza? Você tem? De vez em quando, vontade de... Vocês ajudam, né, o pastor pregar, né? Elias um dia orou para morrer. Elias um dia disse: Deus deu, me leva, chega, não quero brincar mais, perdeu a graça, não quero mais, Senhor, não quero mais, já deu o limite, desisto, não estou mais afim nem de viver. E é interessante a gente ver isso, um personagem tão grandioso da Bíblia. E por que isso está na Bíblia? Qual que é a frase? Porque ele é igualzinho você, igualzinho eu. Elias era igualzinho a gente, pessoal. Então nós podemos aprender sim com a vida de Elias. A segunda dica que eu preciso que você compre antes da gente entrar na mensagem mesmo, é que sendo como nós, Elias realmente, a Bíblia diz isso, que ele era como nós não podemos ouvir a mensagem de hoje dentro de uma utopia. O que é utopia? É uma irrealidade, é aquele negócio de, nossa, mas é que a vida dele é uma coisa tão distante da minha realidade. Isso não é verdade. Tem gente que quando você tenta conversar, pregar, ensinar, até contar um testemunho para animar a pessoa, ela sempre reage dizendo: mas o meu problema é diferente do seu. E na maioria das vezes ela se refere, quando diz isso, ela quer dizer que o caso dela é mais grave. Eu me lembro de uma pessoa que estava tentando convencer ela de que Jesus cura. E ela falando: olha, eu estou com um problema na minha perna, no meu joelho, e não sei mais o que, não sei mais o que. Eu disse: fulano, nós temos na igreja uma pessoa que estava com o mesmo problema, e Jesus curou essa pessoa. Quando eu falo assim, eu espero a reação da pessoa dizendo: poxa, então Jesus pode me curar também, porque essa é a intenção quando você conta um testemunho. Sabe o que a pessoa diz para mim? Pastor, mas você não está entendendo. O meu problema é dentro do osso, no tutano, no nervo do nervo da raiz quadrada. O meu caso é mais grave que o caso do mundo inteiro. A minha vida é uma coisa diferente da vida de todo mundo. A minha situação é uma situação que nenhuma história pode ser aplicada à minha vida. Errado. Se você pensar assim, nenhuma mensagem, igreja nenhuma vai se aplicar para você. O sangue destes homens falam até hoje. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos que deixar o pecado do embaraço e correr a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada, homens que passaram por essa terra, venceram, cheio de lutas, batalhas, defeitos, erros, mas venceram. Digam glória a Deus, pessoal. Venceram, e nós podemos aprender com a vida desses homens. E eu pergunto: por que é que nós podemos aprender com a vida deles? Qual é a frase de hoje? Porque Elias era como eu.
essas pessoas não eram diferentes de nós. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Então você vai ouvir a mensagem de hoje tendo isso em mente. Primeiro, Elias era como você. Ele não era de um material diferente, não. E segundo, sua realidade, suas batalhas, suas lutas não estão distantes das batalhas que estes homens passaram. Não acho que você foi premiado. Sua guerra é única, sua batalha é exclusiva. Para com essa conversa. Elias pode nos ensinar muito, porque ele era exatamente como nós. Até aqui quem entendeu, diga amém. Bom, vencido então essas duas observações, hoje eu quero falar com vocês sobre lidando com frustrações. Frustrações. Você já ficou frustrado alguma vez na sua vida? Que pergunta. Bom, se você for um pouquinho honesto com você mesmo, vai dizer, Deus. E a frustração normalmente ela está ligada às nossas expectativas não correspondidas. E não é errado você criar expectativa, porque a expectativa ela tem um link com a fé. A definição de fé está em Hebreus 11:1 e diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nessa frase aqui, a palavra principal é certeza, é convicção, é firme fundamento. Mas não dá para desvincular isso das coisas que se esperam. É certeza de que aquilo que eu estou esperando já é meu, ainda que eu não esteja vendo. Então é certeza de que algo que eu estou esperando já é meu. Então eu tenho que estar esperando. O que é isso? Expectativa. Se você vem num culto como esse, ou qualquer reunião, onde você vai ouvir Deus, você não está ouvindo William, você vai ouvir a palavra de Deus, amém ou não amém? Estamos aqui para ouvir, o que o William acha pouco importa, agora o que Deus acha, o que a palavra dele diz, o que está escrito, puxa, isso faz diferença na vida da gente, amém ou não amém, gente? Então a gente vem num culto como esse, debaixo de expectativa. Não dá, se você tem um pouquinho de entendimento de Bíblia, não dá para você subir num culto, subir até um culto, uma reunião, sem expectativa. Então eu já venho, eu mesmo que sou pastor, eu já vim para cá hoje pensando, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje, Deus? Deus, o que o Senhor está aprontando, hein? O que o Senhor tem para nós hoje? E eu já sei a mensagem, pelo menos em teoria, mas é interessante que ministrando a vocês, Deus fala tanto comigo também, e eu tenho expectativa de que algo grande da parte de Deus vai acontecer aqui essa manhã, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Essa é a nossa fé, é certeza de que aquilo que a gente está esperando, Deus vai nos dar, nós vamos alcançar, nós vamos tomar posse disso para a glória do Senhor. Digam glória a Deus. Eu penso que com Elias, a gente pode aprender muita coisa com a vida de Elias. Mas ontem eu estava falando com Deus, ontem pela manhã, e Deus falou, eu tive uma experiência com Deus, de vez em quando isso é fantástico. Eu não vou dizer para você que isso foi de forma audível, assim, William, não, porque, está amarrado. Mas eu senti Deus tratando comigo, essa palavra, frustração, frustração, frustração. Isso ficou quase que uma batida de coração, frustração, frustração, frustração. E eu comecei a pensar em momentos de frustração na minha própria vida. Eu comecei a pensar em momentos em que expectativas, elas não foram correspondidas à altura que eu esperava. Eu comecei a pensar também em pessoas que também estão enfrentando um momento de frustração, pessoas que estão passando por um momento onde uma expectativa foi criada, e não dá para desvincular, já disse isso, a fé da expectativa. É normal que haja expectativa, a gente vive em expectativa, Deus vai fazer, e quando as coisas não saem como a gente gostaria, como a gente planejou, como a gente sonhou, como a gente desenhou, então aí a gente tem que ter um coração muito blindado, alinhado, balanceado, para você não pirar, não ficar doido, não desnivelar na fé e ir para o campo da frustração. Porque um homem frustrado, uma mulher de Deus frustrada, é uma pessoa que está andando de mãos dadas com o desânimo. E o próximo passo é a depressão, a angústia, a solidão e a vontade realmente de não aparecer para ninguém. Isso aconteceu com Elias. E eu quero contar para você essa história, fazendo antes uma observação, uma introdução,
Segundo Reis, capítulo 2, verso 9. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9. Gente, qual que é a frase hoje mesmo? Irmão, eu não entendi nada não, vocês vão falar de novo. Como é que é a mesma frase? Elias era como eu, Elias era como eu. Elias era desse jeitinho aqui. Essa frase é forte, Elias era desse jeito. À medida que eu for pregando e vou falando de Elias, de vez em quando a gente vai lembrando, Elias era como eu. Porque a gente vai olhar alguns lados de Elias, e aí você vai pensar, mas que cara, aí você vai lembrar, Elias era como eu. Mas esse camarada, ele precisa firmar, aí você vai pensar, Elias era como eu. Mas como? Um cara como esse pedindo para morrer, aí você vai lembrar, Elias era como eu. É importante você ter isso alinhado na sua mente. Mas antes, deixa eu te contar um negócio. Coisa minha. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: Elias tinha um obreiro, um auxiliar, para ser o seu sucessor. O nome desse auxiliar era Eliseu. E Eliseu, nós já sabemos, já temos a Bíblia na nossa mão, sabemos que ele vai se tornar o sucessor de Elias. Eliseu se torna um grande profeta, inclusive com a porção dobrada da unção que havia sobre Elias. Interessante notar que é nesse momento que Eliseu faz esse pedido. Olha o versículo 9. Eu vou ler, eu vou te contar como é que eu vejo esse texto. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias, que é o personagem de hoje, disse a Eliseu, que era o seu obreiro, seu auxiliar: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. A gente vem debaixo dessa questão. Domingo passado nós falamos sobre Salomão, com um destaque ao pedido que Salomão fez. Deus aparece para ele e diz: pode pedir o que você quiser. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouco sobre isso também. E ele pede, no caso de Salomão, sabedoria. Agora nós estamos diante de uma outra cena um tanto parecida, aonde Elias é o profeta da vez, o homem de Deus, o homem ungido, e ele vira para o auxiliar dele e diz: querido, capricha no pedido. O que você quer? Você quer o que da sua vida? Pode pedir qualquer coisa, o que você quer? E aí nós vamos ver um Eliseu abusado no pedido, mas chuta alto. Ele diz: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Rapaz, que camarada humilde. Ele está andando com Elias, e Elias: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Você sabe, eu só quero o dobro do que você tem. Eu quero o dobro da unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero 2 vezes mais do que o Senhor tem. E aí Elias responde com uma frase. Elias diz assim: coisa dura pediste. E aí depois ele desenrola dizendo: se você me vir, vai acontecer. Se você não me vir, não vai acontecer. A maioria das pessoas que pregam, que ensinam, que falam desse texto, mencionam a unção. E realmente, eu vou contar para vocês aqui, digo agora como o apóstolo Paulo. Paulo escreve umas cartas, ele fala assim: agora digo eu e não o Senhor. Então você abraça ou não, porque o que eu vou falar aqui é algo que eu tenho dentro de mim. E depois, durante a mensagem, eu vou pelo menos tentar provar isso para você à luz das Escrituras, dessa ideia, desse entendimento que eu tenho desse texto. Eu não acredito que eles estavam se referindo apenas à unção. Eu não acredito que Eliseu vira e diz assim, a princípio acredito que Eliseu pede isso. Eu quero a unção dobrada, é isso que Eliseu quer. Eu quero o dobro, essa unção dobrada do teu ministério na minha vida. Mas a resposta de Elias, eu penso que ela traz mais do que unção na resposta. Elias vem de um ministério duro, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Elias vem de um momento em que ele está se escondendo na caverna, ele não está legal, ele está dizendo: Deus, eu quero morrer, e Deus tratando com ele, manda anjo para ele comer, para ele beber, para ele animar, ele caminha
40 dias até o monte de Deus, aí ele entra numa caverna, daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, então, e aí Deus fala com ele, vai lá e unge Eliseu. Aí é nesse ambiente, nesse contexto que ele encontra Eliseu, e aí ele chama, e aí Eliseu gruda nele, aí o tempo passa, e aí pode pedir o que você quiser, eu quero a unção dobrada do ministério, da unção de Deus que há sobre a sua vida, eu quero essa unção dobrada na minha. Aí vou fazer Elias, olha aqui para o Elias, rapidinho, olha, estão olhando por Elias? Cara, você tem certeza? Você tem certeza que você quer o dobro do que eu tenho? Porque todo mundo quer a unção que você tem, mas as pessoas não têm ideia de quanto custa isso, de quanto custa você estar onde está. Então, quando as pessoas pedem, eu queria chegar onde você chegou, assim, olha a resposta do Elias, dura coisa você pedir, você não tem ideia do seu pedido, você não tem ideia do que eu passei para chegar onde eu cheguei, mas se você quer, boa sorte. Vocês estão entendendo, gente? Eu penso que esse é o contexto do texto. E vou provar isso para você. Vamos dar uma passeadinha na história de Elias? Como é que tudo começou? 1 Reis 18. Claro, nós não vamos ler tudo, não temos tempo para isso. Por isso eu vou precisar da sua atenção mesmo, ligadão aí na palavra. Anota para você ler depois. Se você quiser aprofundar, se aprofunda. Como é que tudo começa? 1 Reis 18, verso 21. O povo está dividido. O povo está indeciso. Existia um outro Deus ali chamado Baal, obviamente, não é Deus verdadeiro, mas a turma estava adorando esse Deus chamado Baal. Em 1 Reis 18, verso 21, Elias percebe isso, e Elias então, amando de Deus, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. A coisa estava tão séria. Quer ver? Vamos fazer um teste. Quem aqui quer servir o diabo? Quem quer servir Deus? Então está melhor do que estava. Porque Elias chegou para o povo e disse, se vocês acham que o Senhor é Deus, para lá, né, querido? Vamos para Deus. Agora, vocês querem Baal? Para cá. E o povo, olha o povo. Não respondeu nada. O povo estava dividido. Você sabe que uma casa dividida não subsiste. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou sobre isso. Então, um desafio é feito por Elias, tudo amando de Deus. No verso 23, ele diz, deem-se-nos, pois, 2 bezerros, escolham para si um dos bezerros, dividam em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu vou preparar o outro bezerro, eu porei sobre a lenha, e também não vou meter fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, com D minúsculo, é o Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, com S maiúsculo, é o nosso Deus, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Diga glória a Deus, igreja. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra, porque todo mundo quer saber que Deus é Deus de verdade. Todos querem experimentar, todos querem ver Deus agindo, todos querem experimentar de resposta divina. Então Elias faz um desafio, amando de Deus. Elias diz, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos construir aqui 2 altares, nós vamos edificar 2 altares, vocês pegam aí o bezerro, a oferta, a oferenda de vocês, coloca no altar, eu vou preparar o meu do lado de cá, vocês oram aí, ora aí, luta aí, clama aí, eu vou orar aqui, vou lutar, vou clamar aqui, e o Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus.
E o povo disse: gostei, vamos embora, topamos, queremos ver Deus agir, queremos ver Deus responder. E eles começaram então o desafio. Aí Elias diz: vai vocês primeiro, vai lá, começa vocês, os profetas de Baal, começa a fazer aí o sacrifício, a adoração de vocês, a oração, fala aí com Baal. Aí ele vai até tirando onda com os profetas de Baal. Ai, grita mais alto, vai ver o Baal está viajando, vai ver o Baal não está podendo ouvir, está ocupado, grita, e eles gritando, o negócio era tão bravo, que no versículo de número 28, coloca aí, versículo de número 28, 1 Reis 18, 28, diz assim: e eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, é tipo estilete, eles começavam a se cortar, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Oraram, se cortavam com facas, com lancetas, sangue derrubando, caindo, e Baal respondeu? Nada de resposta de Baal. E Elias zombando, Elias tirando uma onda. Aí o Elias diz assim: agora deu, né? Agora é a minha vez. Chega para lá, que agora é a minha vez. Mas antes de orar, versículo 30, se você puder ler comigo, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Agora, igreja, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso é importante. A mensagem principal não é essa, mas vamos abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma mensagem gravada que eu ministrei aqui nessa igreja sobre: antes de orar, faça estas coisas. Por quê? Porque eu entendo que se você não as fizer, você vai perder a oração. Exemplo, você precisa, antes de orar, ó o gesto do pastor, reparar o altar. O altar de Deus é o nosso coração, é a nossa vida. Como é que está o altar de Deus? Jesus faz um comentário no Novo Testamento, nós já vamos voltar para a mensagem principal, mas em Mateus 6,6, Jesus faz um comentário muito interessante sobre antes de orar fazer isso. Vamos colocar Mateus 6,6? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu pai. E teu pai que está oculto, te recompensará. Obviamente, o texto está falando de porta mesmo, do quarto, de se isolar, de ficar sós com Deus. O contexto está falando sobre a necessidade de você orar sem querer ser aplaudido pelos outros. Oração não é algo que você faz para os outros ficarem sabendo. Você não quer falar com Deus? Então fala com Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando, por exemplo, está transmitindo o culto, como hoje, aí a câmera passa, aí vem a câmera. É isso que Jesus está dizendo. O que a gente está fazendo aqui não é para a câmera, é para Deus. Não é para os homens, é para Deus. Oração é um negócio para Deus, você fala com Deus. Então Jesus está falando, você não tem que ficar preocupado em ser visto pelos homens. Mas vamos trazer isso dentro de um contexto espiritual agora. Jesus está dizendo, antes de orar, fecha a porta. Olha aí, irmão, tem porta que se você não fechar, não adianta orar. Você está com o coração peludo de raiva de alguém, de raiva, de mágoa, de rancor. Jesus diz que não dá nem para ofertar. Nem dinheiro você pode dar na igreja. Se você não se arrumar com a pessoa antes, Jesus diz, deixa a sua oferta e vai arrumar essa situação. Essa porta tem que ser fechada. Tem porta aberta aí. Adianta orar com a porta aberta? Adianta orar com um altar quebrado? Não. Então Elias não chega e diz, vem fogo de Deus, do jeito que está. Não, do jeito que está não dá. Vamos arrumar o que precisa ser arrumado. Tiver que perdoar, perdoe.
tiver que liberar alguém, libere, tiver que arrumar alguma área, arrume, tiver que pedir perdão, peça, e então, o altar arrumado, o altar reparado, agora sim, você não vai perder oração, agora você pode orar, que o fogo vai cair, amém? Então vamos voltar para a nossa história, a oração de Elias, verso 36, olha só a oração que Elias faz, ele arrumou o altar, ele arrumou o ambiente, ele preparou, está tudo certinho agora, verso 36, 1 Reis 18, 36, sucedeu pois que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, vamos lá, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é o Jacó convertido, né? Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Sublinha essa frase que vem agora. E que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Nós não podemos fazer nada sem estar em conformidade com a palavra. Não estou pregando isso para amanhã você chegar na sua casa, eu vou mostrar aqui qual que é o Deus verdadeiro. Não é essa a mensagem. Elias já vinha há anos experimentando falta de chuva naquele lugar. Nós lemos em Tiago, 3 anos e meio. Mas é agora que Deus diz, está na hora de você fazer assim, assim e assado. Então, pela palavra, Elias está agindo. Ele não está fazendo nada da cabeça dele. Ele não está fazendo nada que acordou nervoso. Agora eu quero arrebentar os profetas de Baal. Não, Deus mandou. E agora ele está na palavra. Quando a gente está na palavra, você pode orar com fé, porque sua oração não será desperdiçada, você não vai ser envergonhado na oração. Você tem que estar na palavra, conforme a tua palavra. Deus, eu fiz todas estas coisas. E aí vem o pedido, irmãos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, igreja, caiu fogo do Senhor, oh glória, e consumiu o holocausto. Que mais? A lenha, que mais? Até a pedra, irmãos, que mais? Até o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, glória a Deus. Levanta sua mão assim para ele, diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Só o Senhor responde. Nele está a saída para o nosso dilema, né? Ele é Deus que nos dá a resposta. Eu penso que essa é uma experiência, irmãos, para marcar a vida de qualquer profeta, qualquer pregador, qualquer pessoa que esteja ministrando, qualquer pessoa que esteja ouvindo. O povo foi tão marcado por essa experiência que o texto diz que o povo na hora se converteu. Aquela indecisão entre dois pensamentos, dois caminhos, dois deuses, aquele negócio de e agora é Baal, e agora é o Senhor, agora isso acabou, agora o povo se lança no chão, adorando e dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí aqui vem o recado de hoje, porque o que se segue agora, 1 Reis capítulo 19, verso 1, é o que eu chamo de a frustração de Elias. Frustração de Elias. Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto da mensagem, porque a coisa está muito boa até aqui. O negócio está indo de vento em popa. Deus está honrando Elias com fogo do céu. Irmão, não é uma coisa que você vê todo dia. Eu nunca vi alguém orar e cair literalmente fogo do céu, e queimar um holocausto. Isso é milagre.
Isso é uma tremenda maravilha de Deus. Isso é para a pessoa olhar e dizer, só o Senhor é Deus mesmo, se converter. Então, quando isso acontece, os profetas de Baal são humilhados. Quando isso acontece, fica claro para aquele povo, para aquela igreja, entre aspas, da época, que só o Senhor era Deus e que Baal não valia nada. Então, depois de um fato maravilhoso como esse, fica muito fácil escolher o Deus certo. O Deus certo é este que acabou de responder com fogo do céu. E muitos caem no chão e se convertem. Menos uma. Chuta o nome dela, que crente não adivinha, crente chuta. Jezabel. Jezabel era a esposa encapetada, endemoniada, mais um pouquinho, de um rei chamado Acabe. Esse casal foi terrível. Um casal terrível. Só para frisar, o casal terrível. Terrível. E pior do que Acabe é a mulher dele, a Jezabel, que era complicada. Terrível. Terrível. E o versículo 1 do capítulo 19, depois de tremenda ação de Deus, o Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. O Acabe levou a notícia para Jezabel. Acabe era o rei. E o Acabe vem contar para Jezabel, mulher, estou vindo do Monte Carmelo agora. Estou vindo de um desafio que o profeta Elias fez lá. Mulher, esse homem orou. E fogo caiu do céu, mulher. Eu fico pensando, só abrindo um parênteses aqui, um missionário, e eu já vi o pastor Jaime pregando isso, com uma propriedade maravilhosa. O pastor Jaime prega muito. E ele tem uma mensagem chamada Os Porqueiros. Exatamente, Os Porqueiros. E ele tirou essa mensagem de Marcos 5, do endemoniado gadareno ou gerazeno, dependendo da sua versão de Bíblia. Daquele momento em que aquele homem endemoniado que vivia no cemitério, não sei se você conhece a história, ele é liberto por Jesus, ele tem um encontro com Cristo, ele andava nu, rasgando a roupa, gritando pelos montes, e agora ele foi achado, sentado, em perfeito juízo, todos temeram, e os porcos, que eram mais ou menos 2.000 porcos, os demônios entraram nos porcos e se precipitaram no mar, e morreram os 2.000 porcos. 2.000 porcos é um prejuízo, é um prejuízo financeiro, 2.000 porcos. Então a turma daquele lugar, de Gadar, resolveram expulsar Jesus de lá. Por quê? Porque os donos dos porcos, por isso porqueiros, foram levar a mensagem do que Jesus tinha feito. E ao invés de levar a mensagem dizendo, gente, vocês precisavam ver, lembra daquele homem do cemitério? Jesus Cristo libertou aquele homem mudou de vida. Rapaz, aquele homem nem com corrente a gente prendia aquele homem está vestido, juízo, liberto, coisa linda Deus fez na vida daquele homem. Jesus Cristo é o Senhor. Podia ter levado essa mensagem, mas você sabe qual foi a mensagem que os porqueiros levaram? Gente, sabe os nossos porcos? Um tal de Jesus veio aqui e matou 2.000 porcos nós. Perdemos tudo, morreram tudo, não sei como é que a gente vai recuperar. Resultado, expulsaram Jesus de Gadar. Você sabe que na vida da gente tem muito porqueiro, já vou voltar para a mensagem, mas só vou abrir um parênteses aqui, porque a mensagem ela pode ser levada de duas formas. Acabe podia chegar em Jezabel dizendo, mulher, nós temos que nos converter, mulher. Deus responde mesmo. Olha, esse profeta Elias orou, fogo caiu do céu, o povo se converteu. Não tem Deus como esse Deus, não. Mas olha a mensagem que o Acabe leva. Sabe o profeta Elias? Matou todos os nossos profetas à espada. A mulher endemoniou ainda mais. Vocês estão entendendo? A mulher demoniou ainda mais. E aí ela manda uma mensagem. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias dizendo, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã,
a essas horas, não puser a tua vida como a vida de um deles. O que vendo Elias, se levantou para encarar Jezabel. Foi isso? Não, para fugir. Para escapar com vida. E se foi, fugiu, correu, foi para Berseba, que é de Judá, deixou ali o moço dele, o auxiliar dele, o obreiro dele. E quando a gente está mal, a gente não quer ninguém do lado da gente. E a gente não quer saber de ninguém, não. Não, pode ficar aí, fica aí. Que, né? Não tá dando hoje, não. Então ele deixa o moço dele ali, e aí no versículo 4, ele vai para o deserto, porque quando a gente está frustrado, a gente quer o deserto. Uma coisa é você ser levado ao deserto. E na vida do crente, desertos existem. Deus tira o povo do Egito, e antes de tomar posse da terra prometida, o povo tem que passar pelo deserto. Jesus, no início do ministério, em Mateus 3, ele é batizado nas águas, e já no capítulo 4, ele é enviado ao deserto pelo Espírito. O diabo tenta Jesus, mas Jesus responde e vence cada tentação com o está escrito pela palavra. Perceba, deserto é uma realidade na vida do crente. Porém, uma coisa é Deus te conduzir ao deserto. Outra é você caçar, é você procurar, é você entrar no deserto. E a frustração faz isso. Quando nós estamos frustrados, a gente procura o deserto. E por que Elias está frustrado? Vou te explicar. Essa é a mensagem principal de hoje. Elias ora. Tudo que Deus mandou, Elias fez. Amém ou não amém? Vocês não estão me convencendo. Amém ou não amém? Direitinho. Ele diz, conforme a tua palavra, Deus, eu fiz todas essas coisas. Ele orou. Deus respondeu. Deus mandou fogo. O povo se converteu, cai de joelho. E Elias vê aquele mover. Elias olha aquela ação divina. E Elias então pensa, olha só Elias, agora vai. Qual é a frase de hoje? Você já teve momentos assim na sua vida? Que você disse, não, agora peguei a veia. Agora vai. Certeza. Depois desse culto, depois dessa palavra, depois dessa experiência que eu tive com Deus, meu Deus, agora vai, agora vai, agora vem um recado de Jezabel, dizendo, não foi, não me converti, não acredito no seu Deus, não respeito o seu ministério, para mim você não é homem de Deus, e até amanhã, essa hora, eu ainda te mato. Elias disse, que mais que eu posso fazer, que eu já não tenho feito? Porque frustração está muito ligada a isso. Se você já fez tudo o que podia fazer, e a coisa não vai, a frustração bate a porta e diz, caramba, eu já orei, já caiu fogo do céu, já tratei bem, já tratei mal, eu já peguei firme, já aliviei, eu já adverti, desadverti, abracei, amei, chorei, eu te amo, eu peço perdão, eu já fiz, pastor, já fiz tudo que eu podia fazer. O cara não muda. A pessoa não, vocês estão entendendo, irmão? Com isso vem a frustração. Então, o que eu podia fazer? Depois de uma experiência dessa, esse casal não se converte, Acabe e Jezabel não muda, ainda manda um recado e nem me vê como servo do Senhor, mas o fogo caiu do céu. E esse pessoal não vê Deus nisso. Então Elias, obreiro, fica aqui, eu vou bem ali. Ali aonde? No deserto. Aí ele entra no deserto, o texto diz caminho de um dia. O que isso quer dizer? Um dia inteirinho caminhando para dentro do deserto, sem rumo. E eu sei que eu estou falando com gente aqui, irmão, tem dia que entra no carro, você está indo para onde? Nem sei, pastor. Esfriar a cabeça. Nem sei.
Para onde é que eu vou? Sei lá, sem rumo. Vocês estão entendendo como isso é sério? Frustrado. Deus, o que mais que eu posso fazer que eu já não tenho feito? Meu Deus, o que eu posso fazer? Aí agora ele está no deserto, e o texto diz, no versículo 4, que ele vem debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele fica ali debaixo daquele lugar. E aí ele faz, no ânimo dele, imagina o ânimo. Ele faz uma oração que, meu Deus, parece outro homem. Ele diz: já basta, Senhor. Chega. Toma agora a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que nenhum profeta. Eu não me sinto melhor do que eles. Eu não aguento isso. Eu não aguento mais. Me leva. Gente, não tem muito tempo que esse cara orou e fogo caiu do céu. Como é que pode? Qual que é a frase de hoje? Tem gente que você conversa, irmão, domingo depois do culto, ele está, pastor, glória a Deus, aleluia, e ora em língua. Aí na segunda ele está, que droga, pastor. E eu não estou aqui te condenando, eu estou dizendo que Elias era como nós, pessoal. Mas nós precisamos aprender a vencer frustrações na nossa vida, expectativas não correspondidas. Você achou que ia ser do seu jeito, que ia funcionar, que fulano ia se converter, que fulano ia reconhecer, que o outro ia te pedir perdão, que não, agora não, tenho certeza que agora ele vai ver que o que eu fiz foi para o bem, agora ela vai ver, não agora, e às vezes não vê nada, não resolve. E aí você tem que estar centrado, você tem que estar bem, você tem que estar certinho da cabeça, para você não fritar. Para você não entrar debaixo de um zimbro e ficar, me leva, Deus, me leva, eu não quero mais viver. Está amarrado em nome de Jesus. E Deus agora vai tratar com Elias. Elias não está bem, não precisa nem falar. O versículo 5 diz que ele deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, porque é assim, quando a gente está desanimado, frustrado, a gente não quer nem sair de casa. O melhor lugar da vida é a cama, ou o sofazão assim, Netflix. Não sabe de nada. O fulano ligou, nem atende. O outro queria falar contigo, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero atender ninguém. Mas nem rede social. Não há ânimo para nada. Não quer saber de nada, não quer saber de ninguém, me deixa quieto. E fica ali, debaixo do zimbro, dizendo, me leva. Mas não é aquela canção, me leva à sala do... Me leva à sala do trono. Não, Deus, eu quero morrer. Não quero mais viver. E aí Deus é tão bom. Você pode dizer assim, Deus é tão bom. Que Deus manda um anjo, gente. Deus manda um anjo. Aí Deus mandou um anjo para tocar nele. Deus manda um anjo para tocar nele. Aí ele está dormindo, ele está desanimado, ele está prostrado, ele está entregue. Aí um anjo toca nele e diz assim, levanta e come. Aí ele olha na cabeceira, tinha um pão cozido sobre brasas, tinha uma botijinha de água, ele comeu, ele bebeu e deitou de novo. Ah, meu Deus do céu, qual que é a frase de hoje mesmo? Caramba, irmão, pastor, por que Deus não manda esse anjo? Prazer, gente, meu nome é William Sodré, eu sou o anjo da Igreja da Graça, no sul, aqui, do sul da Flórida. Toda vez que você vem num culto como esse, quantas vezes você já não entrou desanimado, prostrado, e aí vem uma palavra e toca você, e anima você, e levanta você, e você sai da igreja e deita de novo. Não, é verdade, porque nós somos como Elias. E aí você volta domingo que vem, outro toque, o anjo insiste, e pá, a palavra de novo, e você come, e bebe, e experimenta de Deus, e aí você recebe a força para levantar. E o anjo vai insistindo até você ser fortalecido. Aí ele levanta, aí Deus trata com ele, aí Deus diz assim para ele, no versículo de número
8. Normalmente quando eu prego isso eu sempre paro no 8, mas eu vou continuar. O 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, segunda vez, né? E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Já é milagre. É milagre. Irmão, nós vamos comer daqui a pouco, amém ou não amém? Você não faz isso? Hoje é dia forte, domingo é dia forte, então daqui a pouco a gente vai comer, e não é revelação, amanhã você vai comer de novo, provavelmente ainda hoje, antes de dormir você vai comer de novo. Esse cidadão aqui, ele comeu pão e água, pela segunda vez, ficou 40 dias, não só sem comer, como caminhando até o monte de Deus. Isso é ação de Deus, é milagre. Aquela comida deu a ele força para ele andar 40 dias sem parar. Essa comida, irmãos, ela nos dá força para continuar a nossa jornada. Essa é a comida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós comemos, bebemos da presença dele, nós somos renovados. Algo miraculoso acontece. Nós conseguimos caminhar com aquele pão, com aquela água, até o monte de Deus, até a presença do Senhor. Podia parar aí, mas eu vou dizer a vocês o seguinte: a gente vem com aquela sensação de novo, agora vai. Não, agora o homem está alimentado. Versículo de número 9. O que acontece no 9? E ali, depois de mais uma ação divina, depois de mais um milagre de sustento por 40 dias, o que o Elias faz? Ele entrou numa caverna. Ele passou a noite ali. Aí Deus passou por ali e disse: cara, o cara é por minha conta. O que você está fazendo aqui? Toda vez que Deus te fizer uma pergunta, não é que ele não sabe, viu? Desde Adão, cadê você? Você acha que Deus estava? Cadê Adão? Lógico que Deus sabe. Quando ele nos pergunta alguma coisa, é para nos fazer pensar. Elias, o que você está fazendo, cara, da sua vida? Você está fazendo na caverna? E eu gostaria de terminar a mensagem de hoje com essa pergunta. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungido do Senhor. Você pode estar passando um momento de dificuldade, um momento de batalha, um momento de frustração. Pode ser que as coisas não estejam saindo como você planejou, como até você imaginou, mas você não pode negar que Deus é com você. Deus responde suas orações. Você tem visto sinais da presença dele na sua vida. Ele é com você. Não é porque as coisas não estão saindo como você planejou, esperava, desenhou, imaginou, que agora você vai desistir. Você vai chutar o balde? Você vai largar a mão daquilo que o Senhor Deus quer fazer na sua vida? 1000 vezes não. Então, o pedido do Espírito Santo para você hoje é: sai da caverna. Para com isso. Esse negócio de eu não quero saber de mais nada, não faço mais nada, não me envolvo com mais nada, e eu não quero nem saber, deixa eu quieto, que é melhor ficar quieto. É melhor para quem? É melhor para o reino? Porque o Senhor tem uma coisa linda para fazer na sua vida através de você. Você sabe disso. Você carrega dentro de você que você não é qualquer um. Há uma unção sobre a sua vida. E é muito desperdício de unção se você ficar fechadinho numa caverna. Só Satanás que ganha com isso. Sai da caverna. O que é que você está fazendo? E aí eu termino com uma experiência que Elias tem. Elias viveu várias experiências. E o versículo de número 11 diz o seguinte: Deus falando para ele sair da caverna, sai para fora, põe nesse monte, perante a face do Senhor. E olha que interessante, passava ali o Senhor, como também
um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas, as pedras, as rochas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Presta atenção. Elias está na caverna, Deus vem aqui na pó da caverna, agora Elias vem na pó da caverna, aí vem um vento arrebentando, a gente sabe o que é um vento que arrebenta aqui, né, irmão, na Flórida, então, e vem que o vento quebrava até rocha, pá, quebrando aquele barulhão, aquele vento todo, e aí a Bíblia diz, veio aquele vento todo, e Deus não estava naquele vento não, e depois do vento veio o quê? Um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Não é que Deus não esteja em ventos, tem vento que Deus está, tem terremoto que Deus está. Lá em Atos 16, houve um terremoto. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e um terremoto aconteceu. E as portas se abriram. Mas aqui, nesse terremoto, Deus não estava nele não. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Um pouquinho antes Elias orou e o fogo caiu como resposta de Deus. Mas agora vem um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o que, gente? Uma voz mansa e delicada. Uma tranquilidade. Uma brisa. Uma brisa. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto à capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E aí veio a voz a ele e dizia: que faz aquele? Deus estava naquela tranquilidade. Deixa eu te fechar aqui te dando uma palavra. Existem momentos na nossa vida que algumas coisas miraculosas acontecem e Deus está nisso. E a gente gosta disso, é mais fácil ver Deus no terremoto, no fogo, no vento que arrebenta tudo, e pá, que negócio acontece na nossa vida, e você diz, uau, Deus está nisso. Agora, sabe quando é difícil ver Deus? Quando parece que não acontece nada. Uma brisa, uma brisinha, aí você olha e diz assim, cadê Deus? Deus está aí. Pode estar no momento da sua vida agora que, olha, você já viu fogo, você já viu terremoto, você já viu Deus, vento, e às vezes você está no momento, numa fase hoje que você diz, nossa, que brisa. E aí Satanás vem no seu ouvido, está vendo? Deus nem está com você porque não tem fogo, não tem terremoto, não tem vento forte, não tem barulhão, não tem. Claro que Deus está com você. Claro que Deus está com você. Você pode estar numa fase em que aparentemente não está acontecendo nada, brisazinho, mas o Senhor está com você, está tomando conta de você. Sai da caverna, Deus quer usar você. Você pode aplaudir Jesus, que Ele merece? Sai da caverna, fecha os teus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Mais uma manhã, Deus, e o Senhor vem tratar conosco de uma maneira tão especial. São grandes, Deus, as minhas expectativas também para um culto como esse. Daquilo que o Senhor já está fazendo aqui e também na vida daqueles que estão em casa acompanhando a gente. Alguns, meu Pai, tão ungidos, escondidos, estão trancados, Deus, em cavernas, porque estão frustrados. Estão frustrados, Deus, as expectativas não foram correspondidas, as coisas não saíram como imaginavam que fosse, afinal de contas, já fez tanto, já se doou tanto, tudo que o Senhor mandou foi feito, e quando as coisas não acontecem como nós achávamos que deveriam acontecer, então, Deus, uma caverna é bem-vinda. E aí, Deus, ali, dormimos, deitamos, e alguns até querem sumir, morrer, desaparecer. Mas Deus, hoje eu gostaria de lhe pedir perdão e pedir a Deus ajuda, pedir Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador, pedir ao Senhor, meu Pai, que desperte Elias nesse lugar, homens e mulheres ungidos do Senhor. Meu Deus, é um tremendo desperdício ter pessoas fechadas, enclausuradas, na sua própria caverna, no seu próprio mundinho, pessoas que não interagem, pessoas que, por conta de uma frustração, não querem nem saber de mais nada. Meu Deus, ajude-nos, Pai. Se necessário for, envia anjos, meu Deus,
que venha terremoto, fogo, vento forte, ou brisa, seja o que for, importante é tirar essa pessoa, meu Pai, dessa caverna, é acordá-la, é despertá-la, fazê-la enxergar quão ungida ela é. Essa unção não pode morrer numa caverna. Deus não usa ninguém para ficar escondido numa caverna. Deus não usa ninguém para a pessoa ficar escondida num deserto. A caverna pode até fazer parte do processo. O deserto pode até fazer parte de um processo. Mas ele não pode ser o seu fim. Que não foi para isso que Deus te ungiu. Em nome de Jesus, eu oro por homens e mulheres aqui nessa igreja em casa. E te peço, Espírito de Deus, desperta-os. Acorda o teu povo, a tua noiva, a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Faz-nos manter as expectativas em ti, Senhor. Coloca os nossos olhos no Senhor. É do Senhor que vem a recompensa. E você que crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece.